Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. E mais uma vez estamos aqui, eu, a Tarsila e o Jair, para uma aula interdisciplinar com vocês, porém uma aula hoje um pouco diferente, né? A gente vai começar aqui, eu vou começar fazendo uma aula prática, mas vou contar para vocês uma história do que aconteceu. Em fevereiro de 2020, desse ano especificamente, uma blogueira na Rússia foi comemorar o seu aniversário e ela resolveu fazer um aniversário diferente. Comprar gelo seco para jogar na piscina. Pessoal, a Rússia é um país muito frio e lá as piscinas não são em locais abertos como aqui a gente tem no nosso país. Ela alugou uma espécie de spa, né, uma casa, tipo 2 andares, onde a piscina ficava no segundo andar da casa, o teto baixo, tudo fechado, e uma piscina pequena, tá? Que cabia em torno aí, eu acredito, de umas 8 a 10 pessoas no máximo. E assim que eles começaram a festa, né? O marido dela jogou os 25 quilos de gelo seco na piscina imediatamente. Nesse momento, gente, nessa festa, 2 pessoas morreram, assim, quase que imediatamente, morreram foram sufocadas, né, com gás. Uma morreu a caminho do hospital, que foi o marido dela, e outras 4 morreram depois, intoxicadas com gás. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, a princípio, o que o gás carbônico faz, e depois a Tarsila e o Jair vai explicar outros detalhes para vocês, tá? Então, é o seguinte, primeiramente, eu tenho aqui uma água com corante normal, um corante de sabonete, onde eu vou colocar aqui uma pedrinha de gelo. E aqui, gente, eu tô com esse papel mais escuro aqui embaixo, justamente para mostrar para vocês que a fumaça do gelo seco, ela tende a ir para baixo, ó. Porque o CO2, né, o gelo seco, ele é formado de CO2, gás carbônico. Ele é mais denso que o ar, então a fumaça, ela desce, ela não sobe, igual o vapor de água, por exemplo, quando a gente vê que a água está fervendo lá no fogão, né, é diferente, tá? Ele é mais denso, é mais pesado, então ele vai para o fundo, que foi o caso que aconteceu lá na piscina, né? A tendência é desse gás ir mais para o fundo da piscina. Então, visto isso aqui, a gente daqui a pouco vai entender o funcionamento disso, tá? Vou mostrar para vocês um vídeo rapidinho aqui, do exato momento que o marido da blogueira jogou o gelo seco na piscina, tá? Pois é, gente. Então, depois, se vocês puderem voltarem aí no vídeo, né? Vocês podem perceber que o primeiro cara que pulou, ele sobe as mãos assim umas 2 ou 3 vezes. Na terceira vez, ele já está perdendo a consciência, tá? E a Tarsila vai explicar isso para vocês também daqui a pouquinho. Agora, o que mais que pode acontecer além de perder a consciência e as pessoas ficarem sufocadas? Pode acontecer também um detalhe específico no nosso sangue. Então, eu vou colocar isso aqui de lado. Vou pegar esses 2 béqueres aqui. Um eu vou colocar água. Vou colocar aqui bicarbonato de sódio. Bicarbonato de cozinha mesmo que a gente usa em casa. No outro becker, eu vou colocar álcool, que é o álcool que a gente tem utilizado ultimamente, né? O álcool 70%. E vou diluir aqui, gente, um pouco de fenolftaleína, que é um indicador ácido-base.
ela só serve para indicar se uma determinada substância é ácida ou básica. E ela indica isso através de cor, tá? Ela indica isso através de cor. Se a substância for básica, fica rosa. Se for ácida, fica incolor. Então, olha só, vou só colocar mais um pouco de água. E vou misturar as duas aqui. Então, vou misturar a fenolftaleína no bicarbonato. Olha só o que vai acontecer. Inclusive, eu já fiz isso em um outro vídeo que eu mandei para vocês. Então, ficou rosinha, né? Porque aqui, gente, eu tenho bicarbonato, que é um sal básico, ok? Agora é o seguinte, pensa, imagina que isso aqui é o seu sangue, o sangue que corre nas nossas veias, né? Não tá tão vermelhinho, tão rosinha, bonitinho, mas pense que isso aqui é o seu sangue. E eu vou colocar aqui dentro uma pedrinha de gelo seco para vocês entenderem o que aconteceu. Gente, olha aqui. Presta atenção aqui. Olha a velocidade que isso muda de cor. Lembra que eu falei que se for básico fica rosa e se for ácido fica incolor? E é isso, gente, que o gás carbônico faz no nosso sangue. Ele acidifica o sangue. Então, o gás carbônico, na presença de água, porque aqui tinha água, no nosso corpo também tem muita água, né? Então, as pessoas inalaram o CO2, com a presença da água no nosso organismo, formou o ácido carbônico. Então, acidificou o sangue. E agora a Tarsila vai explicar para vocês melhor o que isso aqui pode provocar, tá bom? Tarsila. Oi, pessoal. Bom, quais são os perigos desse experimento? Primeiro, um mega experimento, usando 25 quilos, 40 quilos, né, 25. O processo, vocês viram, é o mesmo da experiência, do pequeno experimento da professora Luciene. Qual que é o primeiro perigo? O primeiro perigo que pode ter causado as mortes nesse evento, dessas 4 pessoas, principalmente as 2 primeiras que foram morte imediata, pode ter sido, primeiro, pode ter uma queimadura interna, né? Porque o próprio CO2, ele tem menos 78 graus. Então, uma reação física, né? O contato da pele e o contato direto nas mucosas. Ao engolir esse gás, ele entra dentro do corpo, né? Através das vias aéreas, boca e nariz. Então, atrapalha a ventilação pulmonar, que é a troca de gases. Quando esse CO2 entrou no organismo dessas pessoas, ela respirou o CO2 puro. Então, isso fez competir com o O2 não conseguiu entrar. Então, a pessoa morre por sufocamento, morre, às vezes, por queimadura, né, das mucosas. E quando esse CO2 quando se chegar a entrar no sangue, né, internamente ao corpo, ele vai alterar o pH do sangue. O pH do sangue, grande parte do corpo tem um pH básico, que é o 7,4. Mas quando ele se acidifica, ele vai diminuindo 7,35 até chegar a 6,85. Esse é o limite. Se por acaso ele acidificar e diminuir esse pH, né, abaixo de 6,85, que é o limite, ele pode causar morte celular. Morrendo umas células, várias células, ele lesa tecidos, e lesando tecidos, lesa o órgão vital. E aí a pessoa, é claro que antes disso ela já passou pelo sufocamento, mas caso aconteça, né, a acidificação e a intoxicação por CO2 no sangue, esses são os resultados que podem acontecer internamente ao corpo. E aí, complementando, Tarsila, o Jair vai explicar para a gente a questão, né, do gás se ingerido, que você falou biologicamente, bioquimicamente. E aí o Jair vai explicar fisicamente para a gente o que acontece com o gás, né, no nosso estômago.
Oi, pessoal. Bom, vamos lá. Esse assunto aí relativo ao gelo seco é muito interessante, né? Eu lembro quando eu era garoto, eu era doido para fazer 18 anos, ir numa danceteria e pegar ali o meu copinho com um tipo de bebida e aquele gelo seco saindo vapor, né? Na época a gente falava, é radical. Era doido para conhecer isso aí. Mas depois que eu fui estudando e ouvindo realmente falar das propriedades do gelo seco, eu fiquei até um pouco assustado. Como a própria Lucilene falou aqui agora, o gelo seco não é feito de água, né? Muitos têm essa impressão, que é a água congelada com algum tipo de efeito diferente. Não. Água no estado sólido é o gelo, aquele gelo que nós temos aí lá no congelador da geladeira. Aqui, no caso, não é nada disso, é gelo seco. A situação é bem diferente. É o quê? É o gás carbônico que está ali presente nessa substância. Esse mesmo gás carbônico que nós, seres humanos, soltamos quando estamos respirando. O mesmo gás carbônico que é emitido aí pelos carros que são movidos por motores de combustão. E uma coisa muito interessante, a temperatura do gelo seco, pessoal, ela gira em torno de 78 graus Celsius negativo. Agora, vamos tentar imaginar o que é isso. Às vezes, aqui para nós em Belo Horizonte, a temperatura cai aí para 8 graus, 9 graus, a gente já fica desesperado, a gente já põe a blusa e fala, ai que frio, ai que frio. Né? Ouvimos falar aí de regiões onde a temperatura cai abaixo de 0 graus Celsius e o gelo seco 78 graus Celsius negativo. Né? É uma temperatura muito baixa. E ela é tão baixa que ela pode provocar aí queimaduras, ulcerações. Por isso que nós não devemos, de forma alguma, manipular gelo seco sem estarmos usando luvas, tá? E não tocar o gelo seco com as mãos úmidas ou molhadas. Por quê? Como ele se congela instantaneamente, a água pode... Perdão. Como ele congela instantaneamente a água, desculpem, falei aqui incorretamente, ele pode ficar colado repentinamente na sua mão. E aí vai ser aí uma situação bem desagradável. Tem as suas utilidades? Tem. Existe um processo para tratar, fazer tratamentos estéticos, que é chamado de crioterapia. Um dos métodos que ela utiliza é o gelo seco, para queimar verrugas ou manchas da pele. É um tratamento estético, no caso. Tá? A Lu mostrou para vocês aquela imagem da banheira, né, a piscina, ali na casa da blogueira. Eu vou mostrar para vocês como é que ficaria essa situação se fosse um local aberto. A diferença que dá. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. E agora, olhem só. Uma colher de metal retirando de um recipiente um pequeno cubo de gelo seco. Olha como é que a colher fica ali toda cheia de pequenos floquinhos, né? Indicando aí a baixa temperatura. Olha como é que o vapor ele é nítido aqui nessa situação. E aí, olha o que esse cidadão faz. Ele pega aqui um pequeno caldeirão, coloca 40 quilos de gelo seco e joga na piscina. Porém, agora uma piscina em local aberto, não aquela fechada, né? Um ambiente fechado igual que a Lu mostrou para vocês. Olha o que acontece, pessoal. Rapidamente a água começa a borbulhar, né? Como se fosse uma água em fervura. Porém, aqui, situação oposta, baixa temperatura. Aquilo que a Lu falou, olha como é que aquela névoa, né, ela fica contida em baixa altitude, pelo fato dele ser mais denso. Então, ele acaba roubando aqui o oxigênio. Resultado, a pessoa pode vir a óbito rapidamente, não é? Isso entra no organismo da pessoa. Os efeitos a Tarsila citou agora há pouco. Isso vai provocar uma expansão. Nessa expansão de gases, a pessoa não consegue respirar, é como se fosse um produto tóxico no organismo dela. E ela vai vir a óbito rapidamente, porque ele vai tomar conta, ali no caso, do organismo da pessoa. Onde está o oxigênio que a pessoa precisa para respirar? Ela não vai ter. Né? Já ouvimos falar de situações
principalmente em países mais frios, países do exterior, onde eles usam garagens fechadas. Pede-se para não deixar o veículo ligado em garagens fechadas. Por quê? O gás carbônico que é liberado ali pela combustão, ele toma conta daquele ambiente. Ele vai lentamente abafar aquele oxigênio que existe ali. E a pessoa não vai ter o que respirar. Imagine numa situação dessa, onde tem uma maior quantidade ali, num intervalo de tempo curtíssimo. E qual é a saída que a pessoa tem? Nenhuma. Ok? Isso aí. Ok, galera? Então, esse fato aí serviu para que a gente pudesse trazer para vocês um pouco mais de conhecimento, né? Um alerta aí sobre o gelo seco. E um detalhe, gente, para quem está achando o gelo seco muito perigoso, só repetindo o que o Jair falou, o gelo seco ele passa do sólido diretamente para o gasoso. Isso chama sublimação. Ele não passa do sólido para o líquido. Então, quando você for numa boate, alguma festa, depois da pandemia, né, depois que isso tudo acabar, quando colocarem gelo seco na sua bebida, não pense que você vai tomar e que você está ingerindo gelo seco ali, né, que você está ingerindo CO2 e que vai acontecer alguma coisa com você. Não, porque ele não derrete no seu líquido, na bebida que você está tomando. Ele passa do sólido direto para o gasoso. Você só vê a fumaça saindo. Então, é só para deixar o drink mais bonito. Ele não vai deixar gosto e não vai deixar nenhum vestígio na sua bebida. Então, não tem problema algum. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E a gente deixa um grande beijo aí para vocês, tá? Um beijo meu. Um beijo, um abraço meu também. Até a próxima. Vários abraços e vários beijos, porque eu não me contento com pouco. Fiquem com Deus, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal.